Doutor Destino de Vingadores Doomsday pode não ser real. Como assim? O próprio Robert Downey Jr. deu a pista. Depois da vida a gente conversa. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Bora falar de Doutor Destino em Doomsday. Rapaz. Tá parecendo que a gente vai ter uma reviravolta. E a explicação da história vai ficando cada vez mais rocambolesca. E as teorias estão enlouquecidas sobre o que está acontecendo. Vamos fazer assim um recap de um ano de história, quando Robert Downey Jr. foi anunciado no papel como um Doutor Destino do CM. Aquele impacto, todo mundo chocado, algumas pessoas odiaram a ideia, outros vibraram com a volta de Robert Downey Jr. Uma pergunta era feita: será que ele vai manter o rosto? Ou vai manter só sua voz impostada? Será que a Marvel vai abrir mão do rosto do Robert Downey Jr., pagando uma fortuna por ele? Esquisito. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que o Robert Downey Jr. não ia ficar muito tempo como Doutor Destino. Os próprios irmãos Russo falaram que é só nessa vez. São só para esses 2 filmes. Até porque a Marvel não consegue manter o salário do Robert Downey Jr. por muito tempo. Então o que está acontecendo? Depois começaram a surgir algumas matérias onde foi revelado como a negociação aconteceu. O Robert Downey Jr. nem sabia quem era Doutor Destino. Ele foi apresentado ao conceito do personagem numa reunião com os irmãos Russo e com o Kevin Feige, na inauguração de um brinquedo do Homem de Ferro nos parques lá dos Vingadores. E aí ele teve a ideia de como fazer esse personagem funcionar. Então, partiu da cabeça do Robert Downey Jr. Os irmãos Russo já falaram que eles não mandam nada no Doutor Destino. Quem tá bolando o personagem, quem tá interpretando esse personagem, no sentido de transpondo ele dos quadrinhos pro cinema, quem tá adaptando esse personagem é Robert Downey Jr., que tem total liberdade criativa sobre o personagem. Algo que eu acho perigoso. Porém, Robert Downey Jr. nunca falhou improvisando nada. Ele tem o benefício da dúvida. Daí nós temos o Downey Jr. com total controle criativo sobre um personagem que ele não tinha background e que ele teve umas ideias assim, jogada. Quando ele assumiu o papel, ele postou uma frase: New Mask, Same Task. Nova máscara, mesma missão. Nova máscara, claro, os 2 personagens que ele interpretou usam máscara, tanto o Homem de Ferro quanto o Doutor Destino. E a mesma missão, o que isso significa? Qual era a missão do Homem de Ferro? Era colocar uma armadura em volta do mundo. Lembra? Que deu ruim depois, o Tron e tudo. Ele começa a fazer isso colocando armas, né? Negociando armas. A melhor arma é aquela que você não precisa disparar, lembra? E a missão do Doutor Destino até agora é impedir a incursão do jeito dele. Também é proteger o mundo, o universo, a existência. Então a missão é muito aproximada. E aí a gente começa a ver alguma relação entre Doutor Destino e Tony Stark, Victor Von Doom e Homem de Ferro. E agora, recentemente, o Robert Downey Jr. posta 2 histórias, 3 na verdade, 3 capas de gibi. A primeira, um gibi dos Vingadores da Costa Leste. A primeira, um quadrinho do Vingadores da Costa Oeste, cuja história foca no Doutor Destino trocando de corpo, transferindo a mente dele para outro corpo. O que já apitou aqui no Nerd essa referência. Será então que Doutor Destino oficial do CM, que tá lá no universo Quarteto Fantástico, que não apareceu lá na coisa da ONU, roubou o corpo do Tony Stark? Capturou o corpo do Tony Stark, como a Feiticeira Escarlate fez, só que em vez do Dreamwalk ele fez uma transferência de mente? E aí ele publica mais 2 quadrinhos. Um é o Guerras Secretas, óbvio, porque ele publicou. Mas é o Guerras Secretas antigo, o de 85, não é o recente. E o outro que ele publica é uma história do Homem de Ferro com o Doutor Destino. E nessa história o Homem de Ferro fica prisioneiro no inferno, cativo por Mephisto. Mephisto, que Kevin Feige tem nem uma semana falou que é o próximo grande vilão da Marvel.
Vamos recapitular. Qual é a teoria? Doutor Destino, Victor Von Doom, tem um plano. Tomar o poder do Loki, impedir as incursões e redesenhar a existência conforme os seus critérios, no seu propósito de ser o monarca absoluto de tudo. Bem, Doutor Destino, megalomaníaco. Qual é o plano dele? Fazer os Vingadores ajudarem. Como é que os Vingadores vão ajudar? Se passando por um aliado. Que aliado será esse? Uma variante de Tony Stark. É por isso que ele tem a cara do Tony Stark. Ele roubou o corpo do Tony Stark e mandou o Tony Stark pro Mephisto, para ficar lá preso. Enquanto isso, se é o Tony Stark do universo Quarteto Fantástico, não sei, pode até ser de outro universo. Uma outra variante. E aí ele vai enganar os Vingadores, ele vai se passar para uma variante do Homem de Ferro e vai fazer os Vingadores realizarem todo o seu plano mesquinho até o momento que o bagulho estourar. E como Victor Von Doom consegue transferir a mente dele para outro corpo? A pista está em Quarteto Fantástico. Porque uma das pesquisas do Reed Richards é teleporte, teletransporte, só que de matéria. Como Victor Von Doom e Reed Richards, não só colegas de trabalho antigamente, também eram adversários e um queria superar o outro, é possível que o Doutor Destino tenha transformado a experiência de transferência de matéria em transferência de mente. E aí ele coloca a mente dele no corpo do Tony Stark, manda a mente do Tony Stark pro Mephisto, segura aí, já volto, põe no prego. E aí ele vai até os Vingadores como um aliado para poder realizar seu plano maligno. É complicado, hein? É bem hardcore pro público casual. Eu acho hardcore essa história. Tem que ser muito bem explicado, e a gente não tem muito tempo, porque o próximo filme já é Doomsday. Aí tem até o Homem-Aranha antes, que pode ter alguma coisa, mas eu acho que não. É um plano maluco. Vamos lembrar que não há necessidade do Doutor Destino ter qualquer ligação com o Tony Stark, né? Porque o Tocha Humana é a cara do Capitão América e não tem nenhuma relação. Eles são simplesmente a cara e o focinho do outro. É só uma coincidência multiversal. Agora, o fato dele estar com um corpo emprestado explica o futuro. Porque Robert Downey Jr. não vai continuar sendo o Doutor Destino. Então, a partir de Guerras Secretas, nós voltamos com o Doutor Destino antes dessa mudança, antes dessa transferência de mente. Que pode ser qualquer ator. Aí, a ser escalado. O que você acha dessa teoria? Faz sentido pra você ou é só uma loucura, uma fabulação histérica dos nerds? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Aproveita pra virar membro e se livrar de uma vez por todas dos comerciais, das propagandas, dos anúncios dos meus vídeos. Você vai ser um cara livre de publicidade sendo membro. Que tal? Se inscreve aqui, ó. Seja membro. E pronto. Resolveu. Só R$ 2,99. Miséria. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.